Aquela roda da central, só entrava ali quem podia, né? Só entrava ali quem tinha condições de chegar lá para ele. Eu sou capoeiro. Negócio de meia dúzia, de capoeira de meia dúzia, não? A roda mais perigosa que existiu aqui no Rio de Janeiro é a da Central. Rodas tradicionais que mais eram frequentadas era da Central do Brasil. Essa era a mais tradicional e a mais falada no país, no mundo inteiro. Alguém já ouviu falar na roda da Central. Tinha gente de tudo, cara que você nunca viu na vida. E sabia achar um pouco malandro, às vezes, o cara malandro. Então você encontrava de tudo nessa roda da Central. Essa roda central era só no carnaval. Só tinha só Era direto. Direto. A hora que chegasse na central carnaval tinha capoeira. Essa roda, na verdade, ela começou a 20 metros da entrada da central, né? Uhum. Porque era fácil do pessoal do subúrbio pegar o trem e saltava lá. Como de vez em quando a polícia aparecia para acabar, também era fácil entrar outra vez e se misturar com o pessoal que estava sempre lotado. Aí começaram a roda lá. Essa roda central que era feita no carnaval é uma roda que é uma coisa que é inacreditável. Ali a central vem todos os trens que vinham da Baixada Fluminense, de todas as áreas. Então ali você encontrava tudo que era gente o cara que fez um pouquinho de capoeira, o cara que muitos baianos, né? Desciam ali na central, que era pro carnaval, que era como era na Presidente Vargas. Ela só ia mudando as pessoas, ela não parava nunca essa roda. De madrugada a roda estava rolando. Era roda, parece que era 3 dias de roda direta, assim, sem parar. Muita gente chegava com o berimbau, né? Descia do trem, já tocava. Uhum. Tinha muita gente que morava na Baixada Fluminense, que veio pessoal da Bahia, pessoal capoeirista mesmo, carioca. Caras envolvidos com samba, que também sabiam um pouco de capoeira, malandro, né? E sabiam uma pernada, entrava na roda. Era uma roda que não tinha regra, né? Nenhuma, né? Sentiu vontade, entra. Se sabe dar uma balançada, uma gingada, uma sambada e sabe dar uma pernada, o cara entrava. Você não precisasse, quem for, se quisesse jogar, chegasse, podia ir jogando. Ela era bastante democrática, de ninguém. Comprava o jogo, entrava, às vezes ela parava, você olhava, vamos escalava, vamos jogar. Era uma manifestação, as pessoas iam chegando e entrando, e jogava vestido, gente com fantasia de escola de samba, de terno, era espontâneo o negócio. Então você encontrava de tudo nessa roda da Central. Era uma roda também, às vezes se tornava um pouco violenta, né? Tinha que ter muita bagagem, muita mesmo para estar nessa roda, muita gente boa ali. Uhum. E a gente também era um reduto assim, de capoeirista do Rio de Janeiro todo, né? E o povo não frequentava nessa época, não? Pô, é muito difícil. Só ia de tarde. Qual era a diferença de manhã, da roda de manhã e de tinha aqueles tarde caras que era, como você é um mestre capoeira. Chegar lá de manhã, brincava e ia embora, né? Você tem que chegar lá de manhã. Mas o cara que deixa, só chegava na 6 horas, 7 horas da noite. Então isso quer dizer que a roda de manhã era mais leve. Mais leve, A roda de tarde já era um pouquinho mais pesada. E a roda da noite é que o couro comia. Era o bicho, era o cão. Sempre tocava São Bento Grande, amor. E a orquestra tinha um berimbau, dois, três, às vezes tinha momentos da roda que tinha 10. Daqui a pouco o cara saía, ia embora, ia pular carnaval, aí tinha 3, 2. Não tinha, às vezes só tinha um berimbau, às vezes não tinha berimbau. E a roda não parava. Se tivesse o inglês, que o inglês levava o berimbau dele, era um troço bem lento, que era para não se cansar, que tinha pouca gente com ele, né, cara? Uhum. Era só para manter a roda. E aí quando chegava, os caras mesmo começavam a aumentar o jogo. Tinha que aumentar o ritmo, não acompanhava-se. Os caras não sabiam jogar lento. Cada um levava seu instrumento, aparecia. Os instrumentos iam aparecendo, ninguém levava seu grupo, porque não era grupo. Era a mesma coisa era a roda central, só que a roda central não podia levar 2 berimbaus.
Agora, a roda da Central tinha uma vantagem. De vez em quando chegava um cantador lá que, né? Colocava a roda pra cima. Colocava a O roda senhor pra lembra de cima. algum cantador assim, especial? Não, não, porque era anônimo também. Chegava, tocava, a gente não sabia nem quem é. De repente o cara entrava na estação, pegava o trem, eu saía em direção ao desfile, a gente não sabia nem quem era. A capoeira da roda da Central era totalmente diferente dessa que a gente vê hoje em dia. Por quê? Você vai numa roda de capoeira, tu vê os caras se agarrando, um jogando o outro de cabeça para o chão. Né? Já viu isso? O cara pega o outro e atocha assim, você dá uma meia-lua, o cara vem e te abraça. Se o cara for mais forte que você, ele quer te agarrar, então fica aquele negócio, rola no chão. Aquela capoeira na Central não acontecia, porque quando tentavam agarrar, o cara passava na valha, na barriga deles, que na época chamava sardinha. Se agarrar o vagabundo, vai levar com a sardinha que vai mostrar a banha. Mostrar a banha, porque quando passava assim, era todo mundo fortão, barrigudão, né? Aí abria, saía as tripas para fora e aquela camada de gordura da barriga, do bucho, saía tudo para fora. E difícil de fechar. Ou então levava a punhalada. Então não tinha agarrão. A capoeira daquela época era pé, cabeça, cotovelo e mão. Não tinha negócio de agarrão, não. Se agarrasse, podia contar que ia sair dali pro hospital ou pro cemitério. A roda mais perigosa que já existiu aqui no Rio de Janeiro. A da Central. É a da Central. De vez em quando parecia um revólver na roda. Ninguém sabe de onde, cada um pontapé no outro. O cara metia a mão na máquina, outro metia a mão na navalha. Era só briga. Era só confusão. É por isso que Quem é que mais arrumava confusão na roda, mestre? todo mundo. Às vezes o nego levava um ano treinando para correr no carnaval e ficava de fora da roda esperando o cara que ele estava afim chegar. O cara, por sua vez, antes de entrar na roda, já dava uma circulada, já olhava de longe, já via que o cara estava lá guardando ele. Aí o primeiro que entrasse, o outro ia atrás. Ficava aguardando o outro. Era um troço aberto para quem tinha condições e coragem de entrar, né? Às vezes até apareciam uns malucos lá querendo entrar na coisa e o pessoal não deixava, né? Porque quando eles insistiam que entrasse, que aí então tá legal. Aí depois ele era arrastado para fora da roda pela perna, né? Porque tomava uma pancada, desmaiava e tinha que arrastar. Bom, já que não quer, porque tem bêbado que é chato, né? Aí se metia lá, aí tinha que sair arrastado. Aí jogava assim lá no coisa, fechava a roda e deixava ele no chão lá. Ah, isso aí tá bêbado, aí não sabe o que aconteceu não, desmaiou de cachaça. Aquele moleque da escola de samba, vestido a safado, entrava na roda no meio da gente, aí apanhava. Eu dei uma joelhada no cara, que saiu comida por tudo que foi lugar. E a polícia também parava a roda na Central também. Não pode ter roda. A gente mudava de local, depois a gente voltava, fazia a roda vai continuar. Mesmo com a saída da capoeira do Código Penal, a capoeira foi liberada, mas para que fosse só em recinto fechado. Mas na rua, a gente era reprimido. E depois, na Central, por ser o foco da malandragem ali tinha uma forte intervenção. Com a criação do AI-5, não podia se reunir um grupo de mais de 3 pessoas na rua que a polícia vinha e interditava. E como a gente reunia mais de 50 pessoas na rua, principalmente na roda da Central, eles vinham para acabar com a roda. E nós ficávamos mudando de locais. Quer dizer, estava num determinado local ali em frente à Central, onde eles vinham a cavalo, porque no início era a polícia civil que vinha com cacetete,
mas aí a gente conseguia dominá-los, tomando cacetete e fazendo com que eles fossem embora. E a gente continuava com a brincadeira da gente. Aí, a partir de uma determinada época, passou a vir o exército, a PE, montada em cavalos, e aí não mais com os cacetetes de borracha, já com os cacetetes de madeira, que tinha mais ou menos 1,10 m, 1,20 m, que a gente chamava de maçaranduba, e era mais difícil de tomar aquilo deles, e a gente é que tomava muita paulada. E éramos presos quando não corríamos, não conseguíamos fugir, porque eles vinham e cercavam. A gente era preso e levado para uma delegacia que tinha da Polícia Ferroviária Federal no acesso, a rampa de acesso à estação da Gare de Dom Pedro II. Popularmente ninguém conhece como Gare, ou não fala, é Central do Brasil, Estação Central do Brasil. Então a gente era levado para ali e ficava preso ali pelo tempo que eles quisessem. E nós ficávamos como vadios e arruaceiros, né? Ou vagabundos. Eu, particularmente, não ficava muito tempo porque esse inglês que me adotou, ele tinha um amigo, muito amigo dele, que era um capitão do exército, e ele simplesmente falava com... Esse capitão adorava capoeira também. E ele ia até assistir a roda lá na Central, porque ele sabia que a PE ia chegar lá para baixar o pau na gente e levar a gente preso. PE é Polícia do Exército. Iam montado em cavalo. Então, ele me apresentou a esse capitão do Exército, e esse capitão chegava lá e me liberava, né? A mim, ao inglês e aos outros que fossem daquela relação de amigos que ele tinha, né? Porque nem todos ele tinha na condição de amigo, porque, de fato, a capoeira agregava muitas pessoas que não tinham boa índole, né? Nessa roda da Central, vinha os bambas de tudo que era lugar do Brasil, né? Tinha algumas personalidades lá, como o mestre Mucungê, Onça Preta, Camisa Roxa, tinha o Leopoldina, que também trabalhou no Cais do Porto, e vários outros grandes, hoje a gente chama de mestres, grandes mestres que jogavam ali. E tinha um que era uma figura ímpar. O nome dele era Inglês. Nome porque eu nunca soube o nome dele de batismo. Tocador de berimbau estava o Paraná, estava o Mucungê, aí vinha 2 de Ouro, vinha Onça Preta. Era Inglês, Mucungê, Onça Preta, Baleado, Gová Moleque, Reginaldo, que mais? Seu Menezes, Lamartine. Vinha o pessoal da Baixada, 2 de Ouro, também, que era um grande capoeirista também. Mestre Rock também, um grande nome, mas o Mestre Rock só de passagem dava uma parada, jogava capoeira e ia embora. Paraná, Leopoldina, Mucungê, Inglês, 2 de Ouro, Onça Preta, Imagem do Cão. E uma vez, Paraná e Mucungê eram muito amigos. E uma vez, eu não sei explicar porquê, eles se estranharam na roda. E saíram na porrada com a Vera. Paraná machucou, o Mucungê. E ali perto, logo quase coladinho no túnel, tinha a segunda ADP, tinha uma escadinha assim que você subia. E aí foi todo mundo parar na polícia, né? Ah, polícia ali perto. E aí, quando chegou lá dentro, o delegado, o inspetor, sei lá quem lá, responsável lá, falou pro Mucungê assim: foi esse moço aí que me machucou assim, que fez isso com o senhor? Resposta do Mucungê: quem? Oswaldo? Que nada, moço. Oswaldo, meu amigo. Ué, a gente que brincando e eu escorreguei, caí e me machuquei todo.
É isso. Mestre Paraná. Ele tinha uma graça, uma manevolência de jogar fantástica. Só o sorriso dele já trazia você para ele. Teve uma briga com ele em Mucugê, na Central do Brasil, que foi os dois em cana, por causa de pegar o dinheiro no chão. Mas o Mucugê não era só tocador, ele jogava? Tocava berimbau e, na hora que tinha dinheiro, ele entrava na roda para nego não pegar dinheiro, botava o pé em cima e tal. Na Central do Brasil, joguei capoeira ali, eu e o Mário Santos, na época de carnaval, combinei com o Mário Santos, nós vamos nos encontrar lá na Central do Brasil. Tá. Eu peguei o bonde, chegamos lá, que ali tinha onde o bonde parava ali, se lembra? Entendeu? Parava ali, saltamos ali, aí pra lá, estava assim de gente, rapaz, de gente cercada, na saída do prédio, de lado de fora. Aí chegando, eu olhei assim de longe, olhei, o Mário Santos estava lá. O Mário Santos tinha 2 capoeiras lá jogando capoeira. O Mário Santos chegou assim, deu um voo de morcego, plantou-se lá no pé do berimbau, os caras tocando berimbau, plantou, banantel, e voltou. Quando voltou, tirou os 2 elementos que estavam jogando capoeira e jogou fora. Foi, rapaz. Aí, que ele queria pegar um elemento por nome de gato. Quem é o gato aqui? Eu quero saber quem é o gato. Que ele estava armado, queria cortar o gato. Eu olhou assim, olhou, não apareceu ninguém para jogar com ele. Aí ele me viu assim, foi e me puxou. Ah, rapaz. Eu fui. Aí coloca, foi, botamos para F. Entendeu? Tal. Rapaz, depois, ó. O que caiu de dinheiro nos pés do jogador, dos cantores, tocadores de berimbau, foi uma coisa impressionante. O cara jogando dinheiro, entendeu? Tá no pé do berimbau. Os tocadores de berimbau. Entendeu? São passagens, rapaz. São passagens que eu não me esqueço. O cara mais chefe que tinha lá era o Mucugê. Ele era o principal. Se não tivesse ele, a roda estava fraca. E a roda da Central, ela era comandada todo ano, todas as coisas que eu fui, eu sempre vi comandando ali um cara. Mucugê. Ele comandava o ritmo. E a roda também, porque o gunga dele é quem dizia o que tinha que fazer. Quando alguém estava lá, o jogo rápido, o pessoal estava lá se rolando no chão, e ele... O jogo não é jogo rasteiro, meio de lentidão, não. É jogo de porrada. Vambora! Quando era jogo de Angola, que ele tocava, é jogo de Angola, não é jogo rápido, vai embora. Vai. Aí ele dava o ritmo do jogo e tinha que acompanhar o ritmo. Tinha um cara, eu vou falar o nome dele, que chegava na sexta-feira, só ia embora na quarta-feira, que é o mestre Mucugê, que é o mais famoso, e era o cara, ele não estava jogando mais capoeira, mas ele jogou capoeira na Bahia porque o nome dele está nos livros, está na literatura, mestre Mucugê. Lato forte, gigante, amigo de todos. Então, Pra mim não sei, mas o mestre Mucugê foi o cara que fundou aquela roda e segurou ela. Muitos mestres passaram por ali, mas o cara mesmo que estava ali de sexta a quarta-feira de cinza era o mestre Mucugê, botava o regulamento dele, né? Ah, na roda central o Mucugê tentava... O Mucugê tentava, controlava a roda. Não pode isso, não pode aquilo. Mas o que não podia? Brigar, Obrigado. navalha, revólver. Mestre Mentirinha, mestre Touro, mestre Dentinho, mestre Paulão, mestre Poeira. Bati muito na roda da Central. Paulo Gomes, sempre na roda que falou do Arthur. O grupo Capuacho de Obaluayê era Corvo, Silas, Grande. Todo mundo estava lá. O mestre Paulo Gomes trazia um ônibus lotado de gente, às vezes, só para essa roda. Mentirinha, né? Zé Pedro, Luiz Pelado,
Paulo Gomes, né? Paulão veio bem depois, mas começou a andar com eles também. Paulão. Pô, entrava 8, chegava 8, 10, e eles iam jogar capoeira ali entre eles, no mínimo 1 hora e meia, né? Depois saíam, ou então saía um, outro. Quando chegava separado, ainda, se chegasse junto. A gente ia nessa roda, não ia pra jogar não, tá? Você ia pra lá pra cantar e bater palma. Porque na roda a gente só jogava mestre. A não ser que um mestre daquele te puxasse pra roda, aí tu tinha que ir. Do contrário, a gente ia pra lá pra ouvir, cantar e bater palma. Mestre Mário dos Santos, que é o Mário Buscapé, foi o meu primeiro e único mestre. Ele, em 64, no Carnaval de 1964, ele me pôs à prova. Me levou para a Central do Brasil, que tinha uma roda de rua na Central do Brasil, e mestre Mário chegou lá e me apresentou e disse, ó, esse menino está pronto, podem trabalhar com ele aí. Virou as costas e me deixou lá na roda. E foi ali a minha prova de fogo, e dali em diante, todas as rodas que tinham de rua, eu participava. Eu estava aprendendo ainda, meu amigo. Hein? Eu estava no início. Então eu não ia botar para essa com o Mário Santos, nem com outros. Estava aprendendo. Não existe isso. O cara mais sério que tinha lá era o Mucugê. Ele era o principal. Se não tivesse ele, a roda estava fraca. Eu mandei esse recado pela filha da vizinha. Você não apareceu ontem à noite na tendinha. Avisa meu amor. A capoeira da roda da Central era totalmente diferente dessa que a gente vê hoje em dia. Avisa meu mano, avisa meu mano, avisa meu mano, que mamãe mandou lhe chamar. Eu mandei esse recado, você não apareceu. Muita gente boa ali. E a gente também era um reduto assim, de capoeirista do Rio de Janeiro todo, né? Avisa meu mano, avisa o meu mano, que mamãe mandou lhe chamar. Avisa meu mano. A roda da Central tinha uma vantagem, de vez em quando chegava um cantador lá que, né? Eu mandei esse recado pela filha da vizinha, você não apareceu, onde à noite na tendinha. Quando chegasse na Central Carnaval tinha capoeira. Aí fizeram o sambódromo, acabou a capoeira da Central, que não dava mais espaço para o pessoal parar ali, ele já soltava direto pro sambódromo. Avisa meu mano, e mamãe mandou lhe chamar. Eu mandei esse recado, você não apareceu. Quero que você me diga o que lhe aconteceu. Avisa meu mano, avisa meu mano, avisa meu mano.